Olá pessoal, tudo bem? Olha eu novamente aqui no bate-papo com o estomaterapeuta. Primeiramente eu gostaria de agradecer que nós já conseguimos passar de 1.100 inscritos e quase 198 mil visualizações. Isso é muito importante e é um retorno para eu saber que realmente o canal tem sido útil e que vale a pena continuar. E hoje um assunto que nós vamos discutir é um assunto que eu tenho me interessado muito e tem chegado muitas perguntas para mim sobre essa temática, que são as lesões por fita adesivas, porque é uma realidade, mundial e pouca gente se preocupa com esse tipo de lesão. Então, na verdade, para a gente contextualizar, o que acontece? As lesões por fita adesivas ou por adesivos são quaisquer lesões que aconteça na pele quando a gente usa uma cobertura adesiva, uma fita adesiva para fixar um dispositivo, fixar um curativo ou mesmo um eletrodo, um dispositivo que seja por si só adesivo, uma bolsa para estomia, qualquer coisa. Independente disso, é uma lesão provocada por um adesivo. Só que as pessoas às vezes não dão importância, não conhecem, não sabem diagnosticar, não sabem como comportar, como tratar essa lesão. Isso é uma realidade não só no Brasil como em outros países. Só que a gente sabe que cada lesão de pele é uma complicação a mais e é uma porta de entrada para outras complicações, são gastos adicionais, então a gente deve sempre pensar que é uma ferida que precisa cuidado. Só que antes dela acontecer, o interessante é a gente fazer o quê? Prevenir, não deixar que essas lesões aconteçam, ok? Então aqui, só para a gente entender que existem diferenças básicas na anatomia da pele. É óbvio, quanto mais eu envelheço, com o passar da idade, eu vou tendo alterações na estrutura, na fisiologia da pele que vão comprometer. Só que é importante a gente chamar atenção que qualquer pessoa pode ter uma lesão por fita adesiva, independente da idade, se é um bebê, se é uma criança, um jovem, um adulto jovem ou um idoso. Independente disso, tá certo? Porque o que vai acontecer? Quando eu coloco uma fita adesiva na minha pele, eu vou ter uma força de adesão. E aí, às vezes, essa força ela é maior do que a que mantém a junção dermo-epidérmica unida ali. E aí, quando eu vou retirar por uso de uma fita inadequada, eu tenho essa lesão provocada por fita adesiva, entendeu? Então é sempre uma pressão, uma força maior externa do que essa junção dermo-epidérmica. E aqui a gente consegue observar algumas alterações, só para a gente entender que nesse desenho aqui, eu tenho uma epiderme de uma pele jovem. Olha a riqueza de estruturas. Eu tenho várias estruturas, eu tenho fibras de colágeno, fibras elásticas, eu tenho um folículo piloso que produz melanina. Já na pele idosa, eu vou ter uma alteração disso. A pele vai ficar mais fina, mais frágil, eu vou ter menos produção de colágeno, as minhas fibras elásticas vão se quebrar, vão se romper. Então eu observo que nesse arcabouço aqui, eu tenho muito menos complexidade com relação a uma pele jovem. Observem bem como aqui esse complexo está rico, tem muitas estruturas, tá vendo? E aqui eu tenho a minha epiderme, né, que a gente sabe que eu tenho aqui essa camada de epiderme, derme e subcutâneo. E aí o que acontece? Essa parte mais externa, que é a epiderme, é ela que vai sofrer dano. Em geral, é ela que vai sair, é o extrato córneo que vai ser retirado com essa fita adesiva, porque essa força de adesividade ela é maior do que a que mantém a junção dermo-epidérmica junto. Então, obviamente, vai sofrer danos. E se eu tenho essa pele mais velha, o risco aumenta. Então, na verdade, a gente sabe que qualquer pessoa pode ter essa lesão. Mas nos extremos de idade, os nossos colegas da pediatria vão observar isso, neonatologia e mesmo os idosos. Mas eu insisto em dizer que não é um problema somente dos extremos de idade. Qualquer pessoa, se eu coloco um adesivo, observem bem, eu tenho aqui uma fita microporosa e uma fita com silicone. Então, se eu coloco na minha pele, vão ter efeitos diferentes. Eu vou cortar um pedacinho aqui, vou deixar onde eu tenho pelos.
vou sofrer, tá? Essa é uma fita microporosa. E aí eu tenho uma outra fita que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é uma fita com base de silicone. Eu vou colocar do ladinho aqui e no finalzinho a gente retira, tá vendo? Lembrando que as fitas têm uma técnica de aplicação e de retirada que a gente vai falar. Mas essa adesividade não pode ser maior do que o que mantém a minha junção dermoepidérmica, porque se for maior, ao retirar, eu perco a camada córnea, eu tenho essa lesão, eu tenho essas estruturas mais superficiais da pele rompida. E mesmo em alguns casos pode ter acometimento de estruturas mais profundas, ok? Então vamos lá. Como que eu vou diagnosticar? Primeiro, eu penso sempre assim, eu preciso conhecer um problema, estudar um problema para que eu possa fazer um diagnóstico. Eu vou ignorar, né? Às vezes você vê um colega tirando um dispositivo, tirando uma fita, sai a epiderme, sai a camada córnea junto, tem aquela lesão mais superficial, ele nem se preocupa, fala assim, isso aqui é normal porque é um adesivo. Então, eu preciso saber que isso é um problema para aí sim eu pensar em qual diagnóstico, como que eu vou estabelecer os critérios para entender que tipo de lesão é essa. E aqui, como eu já falei, eu tenho aqui um adesivo comum, onde eu tenho parte da epiderme presa ao retirar o adesivo, e aqui eu tenho um adesivo especial, um adesivo adequado para uma pele frágil, que no caso poderia ser de poliacrilato, né, ou mesmo de silicone. Eu vou retirar e eu não tenho nada, tá certo? Nesse aqui eu tenho algumas estruturas que saíram juntos da epiderme, e nesse outro não. Então, sempre que eu tenho adesivo, dispositivos gerais, quaisquer, fitas adesivas para fixar catéter, para fixar um curativo, ou mesmo um eletrodo, se eu tiro esse adesivo e aí eu tenho perda da integridade da pele, perda da epiderme, eu tenho aí uma lesão provocada por fita adesiva. E aí eu preciso saber que isso aí tenho que diagnosticar, tenho que notificar, principalmente como critério de qualidade de assistência. Eu tenho que conhecer qual que é a incidência, a prevalência dessa lesão na minha instituição, ok? Isso aqui, talvez não dê para visualizar muito, é uma lesão provocada por adesivo. Aqui eu tenho, na verdade, uma dermatite de contato, que não é uma dermatite alérgica, e ao mesmo tempo eu tenho nessa área que está mais brilhosa aqui, que está difícil de ver, eu tenho perda de integridade da pele, eu tenho perda de epiderme. Então isso daí é uma lesão provocada por adesivo. Do outro lado, eu tenho a famosa skin tears, né, que são as lesões por fricção, e que não é a mesma coisa, né? Essa daqui foi provocada por adesivo e essa aqui foi provocada por um trauma. E observe a meia que eu tive perda total, tá? E às vezes eu tenho perda do subcutâneo, essa pele foi toda retirada, existe uma área de isquemia aqui escurecida, que essa área poderia ser necrosada, né? Ela pode evoluir para uma necrose. São situações distintas, tá bom? Essa foto não tá legal por causa do brilho da imagem aqui da gravação, mas dá para perceber onde tem essa seta que eu tive perda de integridade da pele. Então lembra que skin tear não é a mesma coisa, tá certo? Isso aqui é uma lesão provocada por adesivo. E aí a gente tem várias estruturas, né? E vários fatores que levam a essa lesão. Primeiramente, eu tenho os fatores aqui intrínsecos e tenho fatores extrínsecos. Como fator intrínseco dentro do indivíduo, né, do organismo, eu tenho extremos de idade que eu não consigo mudar, né? Às vezes os fatores intrínsecos são mais difíceis da gente fazer alterações nele. Extremos de idades, raça, condições dermatológicas. Se a pele já tem dermatite, se a pele tem eczema, ela já tem lesões ulceradas exudativas, tem ou mesmo epidermólise bolhosa, eu já tenho uma pele frágil, que aí eu coloco um adesivo inadequado, vai ser muito pior para esse meu paciente. Então nesse momento que eu tenho que conhecer e saber decidir, escolher qual a melhor fita adesiva para ele, tá certo? Tem desnutrição e desidratação, que são fatores que prejudicam, que
comprometem a integridade da pele, né? Colocam a pele, fragilizam a pele, colocam ela no estado de risco. Do outro lado, eu tenho os fatores extrínsecos, né? Os fatores externos, que são pele seca, produtos de limpeza inadequado, banhos em excesso, baixa hidratação. Pois é, o banho ele tem que ser equilibrado, eu não posso dar banhos em excesso, a temperatura da água às vezes está muito quente, o sabonete que eu uso é inadequado, tudo isso vai tirando a hidratação natural da pele, essa camada de proteção, e eu vou fragilizar a pele para quando eu for usar um adesivo, ok? Exposição prolongada à umidade, esse paciente tem incontinência urinária, incontinência anal, e aí ele fica com a pele molhada há muito tempo. Isso aí é um fator de risco, tá bom? Medicamentos anti-inflamatórios, anticoagulantes, quimioterápicos, uso prolongado de corticoide, isso aí compromete grandemente a integridade da pele, ou melhor, na verdade, fragiliza mais a pele para esse risco de integridade de pele, né? Radioterapia, já falei, danos por fototerapia, remoção de adesivos frequentes. Eu coloco adesivo, tá aqui no meu braço, né? Toda hora eu coloco, tiro. E adesivos inadequados a propósito. Daqui a pouco nós vamos ver, eu vou tirar e eu vou dizer qual que eu senti maior incômodo, tá bom? Retiradas frequentes dessas fitas, como eu acabei de falar. E aí, nós temos que tentar prevenir esse tipo de lesão. Então, como que eu vou fazer? Eu vou escolher, tem fitas inadequadas. Ou seja, eu tenho uma pele frágil, que necessitaria de uma fita adesiva apropriada. Eu ponho um esparadrapo qualquer, com um adesivo qualquer, e aí na hora de tirar, eu tenho esse dano. Então, essa escolha inadequada, técnica de aplicação incorreta, eu não coloco a fita de uma forma correta. A fita nós temos que fazer uma leve pressão em todo o seu dorso para que ela tenha adesividade. Algumas fitas têm alta adesividade imediata e outras vai ter uma boa adesividade ao longo do tempo. Então isso que eu tenho que entender. Manutenção de fitas e coberturas oclusivas por longos períodos, né? Às vezes estão um período desnecessário, eu poderia ter trocado aquela fita, aquela cobertura, eu não troquei. E técnica de remoção inadequada também. Às vezes eu vou tirar, eu tenho uma técnica. O ideal seria deixar uma orelhinha, que a gente vai explicar, ou pegar uma outra fita adesiva para colar aqui, para tirar essa fita, sempre apoiando a pele, para que ela não saia junto, entendeu? E aqui eu já falei de trocas repetidas, tá certo? Isso aqui é um esquema para a gente entender que a fita adesiva, ela tem um revestimento, que você imagina, é um rolo. Cadê minhas fitas? Estão aqui. É um rolo de fita adesiva. O que vai fazer com que ela mantenha-se enrolada sem colar uma na outra? Então existe essa substância que é um revestimento para a fita desenrolar. Tem uma outra de apoio que vai fazer o apoio dessa estrutura. E existe também a interface do dorso da fita e o adesivo. E o adesivo propriamente dito. Então são esses componentes da fita. Basicamente eu tenho um dorso e o adesivo. Só que no meio disso eu tenho estruturas especializadas, como esse revestimento para a fita desenrolar e o apoio, para que eu consiga manter a apresentação de um rolo de fita, ok? Então isso é importante a gente entender, mas o mais importante é conhecer que tem um dorso e uma parte adesiva, que é o que nos interessa, que vai ficar em contato com a pele. Aqui eu trouxe alguns tipos de adesivo. Na verdade, a gente tem até mais tipos de adesivo. Eu tenho aqui adesivo de látex natural, a base de acrilato e a base de silicone. A gente ainda tem alguns de géis e outros de hidrocoloides, tá certo? Então, esse adesivo de látex natural, o que a gente tem, quais são as implicações clínicas dele? O que a gente tem que entender desse adesivo, que são os esparadrapos comuns? Eu tenho adesivo, esse adesivo pode ser muito agressivo à pele, causando danos se aplicado ou removido incorretamente. Então ele aumenta o risco, ele tem maior propensão de lesão na aplicação e principalmente na retirada. E ele pode causar reações alérgicas por causa do látex. A gente sabe que o látex,
ou látex, né? Algumas pessoas falam dessa forma, ele é muito alérgeno, ele provoca muitas dermatites alérgicas,